Primeiramente, te agradecer aí, tá? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acho que Eu hoje vai que ser uma live agradecer por você aceitar, topar esse conteúdo aí de gestão de risco bacana. e muito obrigada por realmente topar a gente falar sobre esse assunto. Obrigada. Olha Ah, que só, bacana. O descobrir os pessoal. efeitos. Não, eu tô colocando aqui. Eu tô querendo tirar isso, cara. Eu tô querendo tirar aqui, mas agora não tem como tirar. Eu vou ter que Ah, mas deixar de aqui e óculos deixar ficou pequenininho. bacana. Jogos ficou bacana. Bom, eu queria que você, ô Maris, primeiramente se apresentasse aí, né? Falasse um pouquinho quem é a Maris, Tá bom. o que que você faz hoje, para a galera poder entender um pouquinho antes de a gente começar as perguntas mestres, temos para te perguntar aqui hoje à noite. Muito bom. Minha paixão pelo mercado de seguros, assim, me coloca aqui embaixo todo mundo que é de seguros para eu saber, mas pelo Bacana. mercado de seguros ela é tão intensa que fez com que eu fizesse a formação de ciências atuariais. Eu sou atuária hoje, economista também, mas eu atuo Ah, como bacana. atuária, né? Tenho mestrado em atuária e atualmente estou fazendo doutorado em ciências contábeis com essas normas internacionais aí do mercado de seguros que vão entrar em vigor em 2023. Estou trabalhando com a tal da IFRS 17. E Boa. dentro dessa minha trajetória, eu fiquei trabalhando já com seguro de vida diferente, aqueles seguros um pouco diferentes, quando a gente faz o laboratório deles. Por exemplo, seguro de vida para diabéticos na Suíça e Re, eu já trabalhei. Ah, E bacana. essas experiências fazem com que a gente se aproxime muito da realidade do risco, né? E o atuário faz isso, trabalha com a conceituação, a modelagem do risco. Então, a minha paixão pelo mercado de seguros é tão grande quanto a formação e os anos aí de estudo. E agora eu estou há 10 anos já como professora de ciências atuariais da Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul. Então, eu sou gaúcha, mas atualmente eu estou aqui no Rio. Ó, você não tem sotaque de gaúcha não, hein, cara? Não, pois é, eu sou. Nada de gaúcha aí, hein? A minha personalidade de sotaque é um horror. Assim, na realidade, eu tenho uma adaptabilidade. Vamos botar de outro jeito? Eu tenho uma adaptabilidade Aham, muito grande muito no meu sotaque. grande. Eu falo com o mineiro badapia, pra dar porta, entendeu? Li de leite. O que você comprou no mercado hoje? Li de leite. Lead de leite é E boa. agora eu tô no Rio, né? Tô no Rio, tô na UFRJ, no doutorado, e aí eu tenho pesquisas ali na área de seguros. Dou aula na graduação de economia, de contabilidade e tudo mais. E atualmente também estou diretora do IBA. O IBA é o Instituto Brasileiro dos Atuários. Então, atualmente Ah, que ainda estou bacana, lá não no sabia. IBA. É isso aí. Bacana, bacana. Show de bola. Você falou um pouquinho aí sobre seguro de vida para diabético. A gente teve aqui também o pessoal da WinSocial, que é uma empresa também do grupo da Mike Seguros, e foi bastante interessante o Marcelo Guedes falando um pouquinho dessa evolução que está acontecendo no mercado, né? É bem Uhum. provável aí que seja um produto que com certeza vai estar depois na ponta e bem comum para os corretores poderem comercializar. Isso é muito bacana. Bom, pessoal, para quem não conhece, então quem está chegando agora, essa é a professora Maris Caroline, né, da UFRJ do Rio de Janeiro. Eu queria, Maris, que você já, como bons alunos que temos aqui na sala de aula, você explicasse um pouquinho do papel, né, do atuário hoje, com isso tudo está acontecendo, né? Quanto ao pagamento, indenização também na pandemia. E aquela velha pergunta já clássica que todo mundo quer saber, e você, como atuário, vai responder. Com essa pandemia, primeiro o que é o atuário, o que ele faz, e aquela pergunta clássica. A tarifa do seguro de vida vai subir com essa pandemia? Todo mundo quer ouvir isso. Muito bom. Para essa live aqui, eu separei uns conceitos importantes para a gente olhar, né? O atuário, ele faz tem um nome bonito para isso, que é o arquiteto financeiro do risco. Mas eu gosto desse nome porque nos remete à questão de fazer, por exemplo, quando eu olho um prédio, esses dias eu estava numa live aqui também com alguns alunos até de ciências atuariais, e alguém deu esse exemplo que eu peguei ele para dizer, olha, esse exemplo é muito capaz da gente explicar as coisas. Quando a gente olha um prédio, a gente logo diz que é o engenheiro que calculou, que fez a fundação e tudo mais. A gente sabe também que são as pessoas que trabalham na obra, são as empresas que forneceram materiais. Mas quando a gente olha para o seguro, para a previdência, para a capitalização, para os planos de saúde, para toda a gestão de risco na área governamental, de previdência, de SUS e tudo mais, a gente não sabe dizer que foi o atuário que calculou tudo isso. Então, o que Sim. a gente tem é que o atuário vai fazer esse cálculo todo. Tá aparecendo para mim travou aqui um pouquinho. O Não, atuário eu vai estar tô. fazendo esse cálculo todo em todas essas áreas que eu falei de gestão de risco.
E então é um arquiteto financeiro do risco, né? A gente pode, nessas áreas todas, por isso a importância do entendimento de todos os riscos. Aí, olha só, eu separei alguma linha do tempo de seguro de vida, do que vai acontecer com o seguro de vida. Eu até separei os outros mercados também para a gente abordar rapidamente, né? Mas o seguro de vida, o que a gente tem já de cara? Que a gente tem algumas mortes antecipadas. Então, a gente bateu aí os 30 mil mortos, né? Recentemente. E a gente vai ter algumas mortes antecipadas. Não é que essas mortes elas não eram previstas, elas simplesmente foram antecipadas. E aí, quando a gente olha o seguro, por exemplo, de acidente pessoal, né? Aquele que é acidente por queda e tudo mais. Aí eu vou olhar lá. 70 mil pessoas, em geral, tinham uma morte por acidente no trânsito, envolvendo acidente no trânsito, que estava, em alguma medida, coberto lá dentro do acidente pessoal. E aí a gente vai ter uma redução na circulação de pessoas. Então, esse seguro tem uma redução automaticamente no número de mortes. Quando eu tenho seguro de vida englobando diferentes riscos, não necessariamente eu vou ter um aumento na sinistralidade, que é o que vai impactar no preço lá na frente da seguradora. Então, a gente já está vendo umas mortes antecipadas, mas uma queda em outros lugares no seguro de vida. Por exemplo, do acidente, da morte acidental, né? Exemplo aí de queda. Então, a gente ainda não consegue dizer necessariamente se a gente vai ter uma queda, por exemplo, no seguro de vida. Com certeza, a gente não vai ter assim, um aumento evidente. Por quê? Né? A gente tem uma margem na seguradora, no seguro de vida, muito grande para lidar com o aumento de mortes. Né? Diferente da Previdência ou do plano de saúde. E aí, as seguradoras têm margem para trabalhar com o preço. A questão que está por vir ainda é a inadimplência. E a inadimplência, quando não é automático a cobrança, ou quando tem renovação em alguma medida e ela não é automática, aí a gente vai ter uma diferença no preço. Mas o que a gente tem que medir no médio prazo? É o aumento da percepção do risco. Sem a pandemia, as pessoas não tinham essa percepção evidente do risco que nem elas têm agora. Então, tem alguns outros seguros que, às vezes, até tem a venda feita junto com outra busca, né? A pessoa busca um corretor lá para administrar o seu risco que ela tem no seu patrimônio, que ela tem na sua empresa. E aí, o corretor faz o quê? Oferece a cobertura de vários outros riscos que a pessoa corre e ela não tinha se dado conta. E aí, né, nessa linha de ter a cobertura junto com outras coisas, a gente vai ter, não necessariamente um aumento no preço. Porque eu posso ter uma comercialização, eu entendi a importância do risco. E aí, a gente acha que não... Assim, eu aposto pela não redução. Top, show de bola. Né? Exatamente, top, show de bola. Você que está chegando agora, você não está numa live comum, você acaba de ser teletransportado para uma sala de aula da Universidade Federal do Rio de Janeiro, se é que podemos dizer assim, ou se você estiver do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é isso, Mari? Isso, a Mari é professora nessas duas faculdades sobre atuária, então você está assistindo uma mini aula aí sobre atuária e seguro de vida. Já começou top aí, sensacional. Mari, vamos falar um pouquinho... Quer falar? Pode falar. Sim, eu quero fazer um adendo. Claro. Um dado que a gente estava observando agora, nesses últimos 2 meses, que pode impactar... Porque o atuário, ele tá... Beleza, a gente se preocupa com o preço. Mas eu me preocupo com o preço pensando na sinistralidade, na quantidade de mortes. Porque aí eu posso ou não dar uma margem maior para a negociação, né? A margem de segurança que está atrás do cálculo depende dessa sinistralidade. E um dado importante que a gente estava vendo agora é a diminuição significativa de transplantes. E quando eu coloco isso para dentro da curva, eu tenho algumas pessoas correndo menos risco de morte, porque o transplante em si significa um risco maior de morte, porque é uma cirurgia de grande porte. Então, mas eu estou postergando algumas mortes significativamente. E aí, esse dado a gente colocou aqui num modelo para ver o que acontecia. Assim, qual o número de mortes dentro de uma população vinha do número de transplantes. E aí, tinha um significado lá. E aí, quando eu desloco esses transplantes para frente, eu estou deslocando 2 tipos de morte. A morte da pessoa que não fez o transplante e deveria, e aí ela morreu nesse tempo. E a morte tardia, quando a pessoa vier a marcar o transplante, aqueles que são mais eletivos, que têm mais elegibilidade em relação a tempo.
Então, esse é um dado que chamou atenção na mortalidade, né? Alguém que ia se submeter e não está fazendo um transplante é outro dado que pode modificar a questão da sinistralidade nos seguros de vida. Top, perfeito. Ó, top, a gente tem aqui o pessoal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, assistindo a gente. Cacoal, lá em Rondônia, também está assistindo a gente. Pessoal que também de Recife também está assistindo a gente. Então, a galera do Brasil inteiro presente aí na nossa live. E, Mayra, a gente tem um grupo de corretores de seguros, que é um dos maiores grupos de corretores de seguro de vida do Brasil. Se chama Superação Total. Então, com certeza tem alguns membros aqui. Pessoal, quem for do Superação Total, coloca o hashtag ST aí, para a gente poder identificar vocês. Claro, temos outros grupos também, amigos, parceiros nossos, o pessoal da UCS, se estiver presente aí também, coloca a hashtag UCS, e o pessoal também da ATCB. Também, a ATCB também é um grupo também de corretores de seguro de vida, também são amigos também e parceiro. Quem tiver aí presente, coloca a hashtag ATCB para poder saber que vocês estão presentes aqui, beleza? Vamos à segunda pergunta então aí, Mari? Pode mandar? Pode, vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho dos princípios, né? Os princípios da gestão de risco, que foi isso que a gente começou a falar, fez a nossa live para falar. Queria que você falasse um pouquinho, para a gente poder entender do princípio do mutualismo, a lei dos grandes números e os princípios das probabilidades, né? Isso de uma forma, claro, bem clara, para que a gente possa entender e possa usar isso para aplicar no seguro de vida. Então, o corretor, ele desempenha um papel importantíssimo no mercado de seguros, porque existem tantos produtos e são tantos os riscos que a gente precisa ter um profissional qualificado para orientar sobre a compra, principalmente em relação a seguros diferenciados, assim, que tem riscos peculiares. E aí, entender esses 3 tipos, né, de princípios que estão por trás de como é que tudo começou no seguro, pode facilitar, por exemplo, uma venda. Para eu conseguir convencer uma pessoa de comprar um seguro de vida, uma das alternativas seria explicar o ciclo financeiro, né? Dizer assim, olha, o seguro, ele não tem uma finalidade de ganho financeiro, ele tem uma finalidade de restabelecer o equilíbrio financeiro perturbado. Algo que num grupo de população, num grupo de pessoas, pode ou não acometer você. E aí você não está preparado ou não vai ter capital suficiente para correr aquele risco. Por isso você precisa de um grupo de pessoas para dividir aquele risco. Se você for acometido, você está salvo. E se você não for acometido daquele risco que a gente está modelando ali, que pode ser um roubo, um incêndio, ou pode ser a cobertura de uma morte, ou pode, enfim, pode ser, no caso de seguros agrícolas ali, alguma coisa em relação à perda da safra, né? Se você não for aquela pessoa acomedida, você também não vai ser sido prejudicado, porque você pagou um preço, né, pequeno. Então, isso é o princípio que a gente chama de mutualismo. Eu pressuponho que eu vou distribuir mutuamente os riscos. Mutuamente, cada um de nós. E aí vale a pena correr um risco sozinho, um risco que a probabilidade é relativamente baixa, mas que se ele ocorre, ele é muito grande. Eu vou correr o risco de fazer isso sozinha? Não. Eu vou ter mais gente ali comigo para dividir caso eu seja acometida. Então, olha só que bacana a gente pensar que o seguro está baseado no mutualismo. Então, esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é a lei dos grandes números. Por quê? Não adianta eu querer dividir algo grande num grupo de pessoas, então eu tenho mutualismo pequeno. Eu tenho um número mínimo. E aí, o que faz sentido pensar na lei dos grandes números? Quando eu vou negociar, por exemplo, um seguro coletivo, um seguro em grupo, né? Aquelas modalidades que a gente tem de seguro em grupo. Olha, aqui a gente tem um número de pessoas suficientemente grande para, inclusive, a gente negociar alguma coisa na tarifa. E aí, quando eu consigo essa negociação, quando eu tenho uma empresa suficientemente grande, a gente consegue uma negociação eventualmente, porque eu estou fechando um grupo maior. Isso está baseado aonde? Na lei dos grandes números. Quer dizer, a probabilidade de todas aquelas pessoas, todos aqueles funcionários, tem uma probabilidade que a gente calcula, por isso que já entra a lei das probabilidades, que é de correlação, né? Dos riscos, eles estão correlacionados. Então, se eu faço um seguro de vida para o marido e para a mulher, eles andam junto no mesmo carro, eles viajam juntos, eventualmente, se eles estão dentro de casa, a casa pega fogo, eles estão juntos. Então, tem uma correlação. Se um morre, a probabilidade do outro morrer na sequência é muito grande.
Então tem uma correlação ali, que é a lei dos grandes números. Mas quando eu estou negociando com uma empresa, a gente vai estar falando de, olha, eu tenho lei dos grandes números a meu favor. A chance de todos os funcionários dessa empresa que virem a falecer é muito pequena. E aí você já tem, olha só, já pensou como a cobertura é importante, como vai ser pouco em relação ao que está se recolhendo e como isso é significativo para não deixar uma família desamparada caso aconteça de um dos funcionários da tua empresa. E olha como isso é um benefício muito grande para quem está ali na tua empresa, porque tu não vai deixar desamparada. A morte é uma coisa horrível. A falta financeira de alguém, de um provedor importante, é algo horrível. Então, você consegue oferecer com um valor baixo para os seus funcionários uma cobertura tão importante e eu consigo uma diferença na tarifa se eu tiver uma lei dos grandes números a meu favor. Então, esses 3 conceitos, eles se complementam na hora de entender a venda. É isso. Top. Se ficou dúvida, a gente pode fazer pergunta aqui embaixo e tudo mais. Deixa eu pedir mais uma coisa, Rodrigo. Como claro, tá aqui, com certeza. Aqui, assim, tem um aviãozinho, não tem? Pega, isso, clica ali. Perfeito. Clica ali, vai abrir umas 10 pessoas, são as 10 pessoas que mais te conhecem, que você mais se relaciona. Manda para elas se por acaso esse conteúdo tiver bacana. Se não tiver bacana, tudo bem, só fica você aqui. Cara, top, eu sempre faço isso, acabei esquecendo. Pessoal, tô mandando aqui. Tô mandando para várias pessoas aqui também, ó, o Igor também, o Zé já tá aqui já. Mandando para beleza, show de bola. Mandei para 15 pessoas aqui. Pega o seu aviãozinho aí e dispare aí para 10, 15 pessoas aí. Ô Mari, hoje eu estava dando uma aula num projeto, a gente tem um projeto aqui chamado Projeto Coração Azul, e esse projeto ele visa levar educação financeira às escolas carentes, né, da nossa cidade aqui, da nossa região, e também aulas sobre seguros. Então o que a gente está fazendo? A gente está cadastrando vários corretores do Brasil inteiro para levar essas aulas de educação financeira e seguro de vida de forma gratuita às escolas, para que as crianças de 8 a 15 anos saibam disso. E hoje, eu estava falando para eles sobre o princípio do mutualismo. Eles perguntaram por que seguro, e eu expliquei para eles que o seguro é para proteger a renda deles. Então, assim, muito bacana, né? Tudo que você está falando aí, de uma forma, claro, bem mais simplificada. Eu passei para as crianças hoje, eram 30 alunos de 8 anos de idade, já aprendendo sobre o mutualismo. Muito legal. Então, você que está assistindo essa live aí, se você quiser fazer parte do Projeto Coração Azul, manda um direct depois, me chama lá para poder te cadastrar de forma voluntária. Você vai levar seguro para crianças aí de 8 a 15 anos na educação financeira. Muito bacana. Tudo que você está falando aí complementou muito o que eu falei hoje para as crianças. Então, muito bacana. Muito legal. Sabe que tem uma das universidades onde eu dou aula que tem projetos de extensão. E aí esses projetos de extensão fazem com que os alunos vão até os colégios, né? E levam a educação também financeira e previdenciária. E um dos projetos estava querendo começar no ensino fundamental. E aí a gente discutiu justo essa semana, a gente fez uma mesa de discussão sobre isso, como chegar no ensino fundamental. E teve um dos produtos de seguro, que depois você até pode botar aí na lista, que pareceu que é bem interessante para começar a trabalhar com criança, que é o sorteio. É algo que está lá dentro da capitalização, não tá? Quando a gente vende os produtos de capitalização, lá tem um dos motivos que a gente mostra, né, que é importante e tudo mais, é o sorteio. Veja que o sorteio é o quê? É a divisão de um prêmio entre todos que apostaram ali. O seguro é a divisão de um prejuízo entre todos os que apostaram ali. Mas o preço que cada um pagou financia a mesma coisa. Um financia uma perda, que vai ser individual, mas ela foi bancada coletivamente. E o outro financia um prêmio, um ganho, que vai ser vivenciada individualmente, mas ela foi bancada coletivamente. Por todos coletivamente. Então, cara, que bacana. Para ensinar para crianças, um dos caminhos que pode ser bacana também é começar pela ideia do sorteio. Ao invés de sortear, por exemplo, quem vai bater o carro, eu poderia fazer um mini-jogo e tudo mais. Cada um tem um carrinho e aí vai sortear qual carrinho vai acontecer o problema e como é que a gente resolve e não tem, essa pessoa vai ficar desamparada. E aí faz, né? Essas coisas mais lúdicas, que as crianças a gente vai trabalhar de forma mais lúdica. Mas o sorteio elas entendem, né? E agora? Não vendi todos os números, como é que faz? E agora eu... Enfim, aí já é bem a coisa atuarial, né? A minha raciocínio é bem atuarial, não é?
Mas pode levar, inclusive, para o lado comercial, né? Vai ter aqueles que Bacana. querem participar do sorteio, vai ter aqueles que não querem participar do sorteio, enfim, e aí acaba que o sorteio também é uma forma de trabalhar com o ensino fundamental. E a gente não tinha pensado nisso até então é uma coisa que a gente ainda vai ver se Bacana. funciona, né? Bacana. Ó, Então, já vi que a atuária tá no seu sangue, cara. Imagina você lavando louça lá, pensando em atuária, tá arrumando a casa, tá pensando em atuária, então. tipo assim. Bom, vamos entrar agora na terceira pergunta aqui que a gente separou. Enfim, queria que você falasse um pouquinho, a gente falou um pouquinho agora desse princípio do mutualismo, né? Por que a gente precisa saber sobre o mutualismo para fechar uma venda de seguro de vida? Como é que você liga isso e fala um pouquinho da importância sobre isso? E como que você enxerga os produtos com prêmio nivelado e prêmio de repartição simples? Se você puder dar uma pequena explicação também sobre isso, para quem está assistindo e não entende um pouco, é legal também a gente falar um pouquinho sobre isso. Se quiser que eu separe as perguntas, separa também, Mari. Se não der para responder junto, a gente separa as perguntas. Dá para responder, né? Dá. Beleza. Porque a gente já olhou um pouquinho dessa coisa do mutualismo, né? Mas ela assume, e a gente já mostrou um pouquinho como é que explica, mas ela assume conceitos diferentes nesses dois tipos de seguros. Seguros que têm prêmio nivelado e os seguros que têm prêmio por repartição simples. Primeiro que a gente, no mercado de seguros, faz essa confusão na nomenclatura. Apesar de aqui todo mundo já está acostumado, mas eventualmente tem alguém aqui que não está acostumado, a gente atribui o nome de prêmio ao preço do seguro, né? Então a gente fala de preço nivelado ou preço por repartição simples. Qual é a diferença dos dois? O preço por repartição simples, eu imagino no seguro de vida que eu tenho um grupo de pessoas, de novo a gente vai voltar lá no mutualismo, com 30 anos. E aí eu pego a probabilidade dentro de 100 pessoas de 30 anos, qual é a probabilidade de morte? Vai ser uma de cada 100. Então eu sei que o preço que eu tenho que cobrar dessas pessoas é X. Aí eu pego um outro grupo de pessoas, de 100 pessoas, com 40 anos, todas elas com 40 anos. Aí eu olho lá, vão morrer 2 a cada 100, porque eu tô com uma população mais velha. E aí eu vou cobrar 2x. E assim eu vou indo, né? Eu faço o preço de um grupo a cada idade. Cada idade o preço vai ser mais caro, porque se eu estou dividindo uma morte entre 100 ou se eu estou dividindo 2 mortes entre 100 pessoas, é o que a gente chama de repartição simples. Eu reparti aquelas mortes dentro daquela população. No seguro mesmo lá, eu não tenho uma população totalmente igual. Eu misturo de idades diferentes. E aí o número de mortes, ela depende um pouquinho. Mas quem é mais novo paga mais barato do que quem é mais velho. Porque a probabilidade de morte associada de quem é mais novo é menor do que quem é mais idoso. E aí, quanto mais idade, maior será o preço do seguro de vida. Mas eu tenho uma outra opção. Uma opção que eu cobro o mesmo preço ao longo de um período que está definido ali. Vai ser um seguro de vida durante 30, 40 anos. E aí, ao invés de cobrar um preço baixinho no início, que vai subindo, e aí às vezes a pessoa diz assim, nossa, justo agora, quando eu tenho chance de verdade de morrer, o seguro vai aumentar, que absurdo. Mas quando ela estava lá com 20 anos, ela não quis contratar o prêmio nivelado. Porque o prêmio nivelado faz o quê? Ele nivela, ele pega com a probabilidade de morte por trás, mas ele pega esses prêmios todos e meio que faz uma média ponderada pela probabilidade de morte, e aí traz esses valores a valor presente. Só que essa diferença, veja, um prêmio nivelado vai ter um custo constante. E um prêmio crescente vai começar com uma idadezinha baixa e vai subindo. Essa diferença entre o prêmio nivelado e o prêmio aqui, que é a diferença da idade mais avançada, é o que vai formar uma reserva. Um valor que vai custear o preço futuro. Quando a idade está no início, as pessoas querem pagar o mais baixo possível. Não, contrata o preço mais baixo. E aí ela não formou esse pool de dinheiro dela mesma. A diferença aí no preço nivelado e no prêmio de repartição simples é que eu, além de ter o grupo atuando, eu tenho eu mesmo repartindo o risco. Então, desde agora, eu estou fazendo um capital que vai me dar conta. E aí, o que a gente precisa explicar para a pessoa? Olha, o que é importante é tu fazer algum tipo de reserva para já garantir que se tu atingir idades maiores de idade, onde o preço do seguro realmente vai subir, o que é mais importante? É tu garantir agora um preço nivelado ou deixar para sempre pagar muito mais caro?
Porque se tu tiver, nos seguros assim, se tu tiver o azar de sobreviver, o teu preço vai explodir. Então eu preciso explicar que eu comigo mesmo, no seguro de vida, no preço esse nivelado, vou dividir o risco. Desde agora eu pago um pouquinho maior. E lá no longo prazo eu tenho garantido um preço menor. E aí, ok, porque eu ganhei as duas vezes. Eu sobrevivi, continuo com a cobertura e ainda sobrevivi pagando menos. Então, esse entendimento vai facilitar também a venda. Né? Explicar para a pessoa que ela mesma está se protegendo nesse grupo. Né? Ela mesma é 1 ano, o 2º ano da experiência dela, o 3º ano da experiência dela. Isso soma um grupo de experiências dela mesma dentro daquele seguro. Ficou claro? Top. Eu vou confundir todo mundo. Não, sim. O Zé tá fazendo uma pergunta aqui, eu não sei se você vai também saber. Uma proposta de capital global, o seguro é bem mais barato do que o seguro individual, sendo que é o mesmo risco. Por que será? Capital global são aqueles seguros empresariais, né? São seguros empresariais dentro da modalidade de capital global. Não sei se você é habituado a esse tipo de produto. Então, na realidade, aí por trás a gente vai ter modelo de negócio da seguradora, né? Interesse que ela tem de fazer uma venda maior em relação a uma venda menor. E aí tem envolvido também o risco não é o mesmo, de fato. A pessoa é a mesma, mas o risco, quando a gente está falando em capital global, a gente está dando uma cobertura maior, mais longa. Então, os preços individualmente são iguais, mas a gente ganha lá na probabilidade se a gente for pensar 2 riscos que têm uma correlação entre si, como é que é o cálculo? Esperança de um, mais esperança de outro, menos uma vez a covariância, porque eu tenho covariância entre eles, menos 2 vezes a covariância, na realidade. Então, essa diferença na covariância, que é a relação que tem um contra o outro, eu consigo dar de desconto. É como se eu tivesse... Visualmente é o mesmo risco, mas matematicamente não é. Então, é mais ou menos por isso. Show. Beleza. Saudar aqui o meu amigo Júlia Magadan, acabou de entrar aqui. É um corretor lá da Argentina, também está presente aí. Obrigado, Júlia, pela presença. Inácio Paganini também é um corretor amigo também presente aí. Josos também está presente, de São Paulo. Meu amigo Eliseu também lá de Cacoal. Amândio. Só tem parceiros aí assistindo essa live. Mari, quer complementar uma coisa? Posso pular para a próxima? Não, eu ia agradecer a pergunta do José. Ele está falando aqui, né, em relação a dividir o capital pela quantidade de funcionários. Isso também vai estar relacionado com aquele primeiro tópico que a gente estava falando sobre lei dos grandes números. Quando eu tenho um número de população ali maior, eu consigo diminuir. A Natália, que é uma amigona minha, atuária, também está aqui participando. Se vocês quiserem mais conteúdos de atuária, a Natália também tem um canal no YouTube super recheado de conteúdos. Vocês podem ir lá no Instagram dela e tem vários links. Todo dia eu recebo notificação que a Mari acabou de postar uma coisa. Eu falei, cara, essa mulher não para de produzir conteúdo. Estou aprendendo muito contigo aí, Mari. Parabéns. Obrigada. Cara, vamos falar um pouquinho sobre... Agora é um assunto, assim, eu pelo menos eu gosto muito do que está acontecendo, né, da pandemia. Eu lembro, Mari, quando começou a pandemia, eu lembrei das minhas aulas lá de Funenseg, né? E quando eu estudei pandemia, eu nunca tinha ouvido falar de pandemia, eu estudei o que era a pandemia, que era um risco excluído no apólice. Eu falei, cara, isso nunca vai acontecer no mundo. Fala sério, a medicina está avançada, a tecnologia está aí, isso nunca vai acontecer uma pandemia no mundo. Enfim, aconteceu. Eu quero que você fale um pouquinho pra gente, né? Essa materialização do risco. As pessoas estão mais propensas a comprar seguros. Como é que você vê isso tudo que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo? Muito bom. Sabe que nós atuários, a gente não foi pego de surpresa pela pandemia, né? A gente estima aí uma pandemia a cada século, pelo menos. Às vezes duas mais brandas e uma mais... Se a gente pegar, né, os últimos 500 anos, aí a gente vai ter pelo menos 2 mais brandas e uma mais forte a cada século. Não, peraí. Isso é legal. O atuário já sabe que a cada 100 anos tem uma pandemia. Uma pandemia grande, né, de impacto, quer dizer, de mortalidade, e às vezes 2 que são de outras coisas que não têm mortalidade tão grande, mas que acometem as populações. Assim, do tipo, se a gente for pegar no Brasil, não que tenha sido uma pandemia, mas aquela doença do Zika, chikungunya e tudo mais, foram doenças que deram uma grande hospitalização, mas que não tiveram um índice alto de morte. Só que se eu pensar nos seguros de saúde, a gente vai ter um grande impacto. E aí, nessa linha de pandemia,
a gente já prevê, né, a cada 100 anos, 2 mais brandas e uma maior. Assim, se a gente for pegar histórico aí. Então, tanto que não é que não existe seguro de pandemia, existe, né? A gente pegou o campeonato de Wimbledon, né, de tênis, eles estavam cobertos contra a pandemia. E eles tinham um seguro lá de 17 anos já. E aí, muita gente me perguntou sobre essa precificação, né? Nossa senhora, pagaram só 17 anos e agora vão receber a indenização total por não terem realizado o evento e tudo mais. E aí a gente olhou assim na sequência a contratação de seguros contra, né, pandemia por aquela seguradora tinha quadruplicado. E no ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, não vai ter pandemia, entendeu? É altamente provável que não teremos outra pandemia. A gente pode ter ciclos, pode ter algumas outras coisas, mas a gente, assim, é altamente provável que não vai acontecer logo de novo. E essa seguradora, ela se recompõe automaticamente na sequência, porque ela aumenta a venda. Na materialização do risco. O risco ocorreu, todo mundo quer se proteger. Depois de 10 anos, diminui a venda. E depois de 10 anos, aumenta a probabilidade de acontecer de novo. Depois de 30 anos, diminui mais a venda, mas aumenta a probabilidade de acontecer. Quer dizer, ela conseguiu fazer um caixa de alguém que não vai ter cobertura quando realmente acontecer o risco. E essa diferença faz com que seja possível a gente fazer seguro contra a pandemia. Mas tem uma coisa muito importante. Então, o que a gente vê? As pessoas materializaram o risco e vão estar procurando mais algumas proteções, porque estão sujeitas a desequilíbrios financeiros muito grandes. No caso de seguro para os créditos, né? Esse de fiança locatícia, se a gente for pegar o seguro de fiança locatícia, vai ser um caos logo na sequência, porque o que a gente tem de inadimplência aí é um outro seguro que daí talvez assim, a gente tenha um impacto lá na precificação. Esse é um dos que a gente provavelmente vai subir o preço. Com certeza. A gente teve aí uma crise de inadimplência e vai ter na sequência uma crise econômica. Agora, então essa materialização do risco em relação à pandemia faz isso. Nos seguros de saúde, que é algo também muito importante, a gente tem um comportamento um pouco diferente. Porque, beleza, a inadimplência implica logo numa falta de cobertura, mas nos seguros de saúde a gente tem uma questão de vulnerabilidade muito maior. A pessoa ela não aceita ficar sem aquela cobertura, sabe? Ela não consegue depender do órgão público, né? Do SUS e tudo mais. Então a vulnerabilidade é muito maior. Pode ser que mesmo aumentando, a gente não tenha uma diminuição no consumo. É isso que a gente modela, assim, se a gente for estender as coisas, ele está entre um dos requisitos básicos de proteção de quem tem renda. Mesmo que ele suba, ele não vai cair o seu consumo no médio prazo. E aí isso significa o quê? Materialização de risco. Olha, eu passei por isso, socorro, quem é que me protege disso? São os seguros, né? Então, em todos eles. Agora tem um de materialização do risco que é capaz de cair, que é a questão do automóvel, né? Diminui muito a circulação de veículos. Então a pessoa circula menos, e se a gente não tiver uma diferença aí nessas tarifas, e aí a gente pega a experiência dos Estados Unidos, que teve 2 grandes seguradoras que ainda em abril e maio fizeram uma redução de 15% nos valores dos automóveis e mantiveram as vendas. Então, a estratégia de risco que tem uma materialização maior, talvez seja no reajuste, sim. Então, são bem diferentes. Tá. Quanto ao automóvel, então, para quem chegou agora, os automóveis, a tendência é diminuir a tarifa ao preço, exatamente. Quanto ao vida, não há preocupação por parte das seguradoras, do atuário, quanto às mortes por Covid. Mas sim, ali na frente, a questão da inadimplência, ela pode pegar um pouquinho no aumento da tarifa, correto? Exatamente. Show de bola. Pessoal, quem está gostando da live com a Maris aí, dá um coraçãozinho aí para a gente poder saber que você está gostando e que está valendo a pena. Maris, antes de mais nada, eu queria convidar você a gente fazer um print da nossa live. Vamos. A gente tem mais 2 questões aqui para poder falar para você, fazer. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente vai abrir para as perguntas. Esse aqui é o Rocket, é o nosso mascote, é um foguete. E a gente sempre faz o print da foto com o foguete. Então, pessoal, quem puder printar a tela aí, mandar pra gente depois pra gente poder postar. Eu quero postar.
Ah, você consegue printar também, é? Eu acho que sim. Mas a galera printa, fica tranquila, a galera printa e eu te marco. Porque tem uma regrinha, você tem que colocar o dedinho pra cima assim, então você não vai conseguir Ah, printar aí, ó. então não vou conseguir É, dedinho printar. pra cima, pra onde o foguete sobe. Um, dois, três. E, pessoal, quem puder printar aí, cara de pastel, um, dois, três aqui, ó. Ah, beleza, que o Instagram dá uma demoradinha. Show de bola. Beleza, Mari. Galera, marca a gente lá depois, pra gente poder repostar lá nos Vou botar aqui nossos. embaixo uma hashtag que eu uso, tá, Rodrigo? Que é É, atuário tipo 6. Hashtag atuário tipo 6. hashtag atuário tipo E 6, daí eu show de consigo bola. ver todo mundo. Pode me Ah, marcar que também, beleza, @Mari show de Ferrari. bola. Não, com certeza, a galera vai marcar. Maris, é o seguinte, penúltima pergunta aqui para poder te fazer. Tô doido que você responda a isso. Uma pergunta que os próprios corretores me pediram para poder te perguntar. Vamos falar um pouquinho do o marketing dentro do seguro, né? Assim, a gente está vendo muitos seguros com vários affinities, né? Os agregados junto com seguros de vida. Enfim, como é que você enxerga essa aplicação dos affinities dentro dos seguros? Né? Como é que você vê esse mercado cada vez mais seguradoras oferecendo, né, combos, né, coisas extras aí para poder colocar dentro dos seguros de vida? Como é que você vê isso? Isso é uma revolução no mercado de seguros muito importante, porque a percepção de valor daquela contratação, quando não há o que a gente estava falando de materialização do risco, vai ser feita por esses serviços extras, né? Os affinities, enfim. Mas esses serviços extras, como a proteção no caso da residência, aí quando se oferece as questões de elétrica, né? E trocas de algumas coisas. E isso faz com que a gente tenha o quê no mercado de seguros? Uma leitura de qual é o problema que aquele cliente tem, ou no marketing a gente vai usar que aquela persona tem. Né? Eu vou entender dentro do marketing de seguros e vou trazer para dentro do meu cálculo atuarial, inclusive, a inserção de alguns serviços importantes que resolvem outros problemas que não são o risco a que aquela pessoa está sujeita, mas que facilitam na hora de fazer um marketing. E uma coisa que a gente estuda lá na graduação é que como é difícil de fazer marketing para seguros. Porque é tudo desastre, né? Assim, é tudo desastre. Assim, eu tenho que dizer, olha, tu vai morrer. Eu tenho que dizer, você vai ficar doente. Nada é assim legal, né, de falar. Agora, quando eu posso te dizer, você está protegendo a sua família, da sua residência, de alguma coisa, e aí você está protegendo antecipadamente, você está fazendo a gestão do seu risco, né? Você está fazendo a proteção da sua família, você está sendo de verdade uma pessoa responsável por aquela ou residência ou a renda da pessoa, quando a gente vai falar em seguro de vida, né? A falta de uma renda. Então, esses produtos, eles facilitam muito o marketing, eles são essenciais. Quanto mais as seguradoras dedicarem, às vezes, projetos, às vezes equipes, para entender quais são os seguros, os serviços adicionais que fazem sentido, melhor vai ser para o marketing de seguros. Tem uma pergunta grande aqui. Mas é essa a ideia, né? É entender. E aí aí tem um papel que é muito importante, que é essa conversa dos seguradores com os corretores de seguro, através dos seus sindicatos, através das suas representações e tudo mais. Porque quem de verdade conhece esse dado é o corretor. Quem de verdade sabe o que faz aquela negociação ser validada é o corretor. E aí esse trânsito de informação é que faz diferença na hora da venda do seguro, na hora do marketing. Não adianta eu fazer pesquisa aleatória. Se eu fizer uma pesquisa voltada com o corretor, eu vou conseguir dados muito melhores do que com qualquer outra... Porque a percepção de verdade é quem está lá fechando a venda. Então, o marketing deve ser voltado com base nos dados que a gente tem de percepção dos seguros adicionais que os corretores têm. Essa é a leitura final. Em relação Você falou um assunto... Deixa eu te fazer uma pergunta, Mari, antes de responder a pergunta do Fernando. Você falou uma coisa muito interessante agora. Você falou que o corretor é quem está na ponta ali, é quem realmente consegue sentir o coração do cliente, né? Quem está ali na ponta. Você acha que cada vez mais essa ferramenta corretor, essa pessoa corretor, ela é totalmente essencial como atuária, vendo de fora, para as operações de seguro, de vida ou de outros tipos de seguros no Brasil? Por que eu estou te perguntando isso? A gente vê cada vez mais a tecnologia
entrando, né? E algumas seguradoras trabalhando já assim a roupagem do corretor. Mas você vê que até para mensurar a atuária, foi isso que você falou, a figura do corretor é importante para a seguradora? Sim, eu acho até que os corretores, dentro dessa linha da pandemia, agora falando em profissionais, né? Foram Uhum. uma das profissões que mais se reinventaram rapidamente, que já estavam acostumados ao home office, que já estavam habilitados para trabalhar assim, dessa forma mais em casa, mais online, mais disponível, sabe? Foi uma das Uhum. profissões que, se a gente olhar no mercado de seguro, uma das que... O mercado de seguro como um todo se adaptou muito rápido, mesmo as seguradoras conseguiram colocar suas equipes logo em home office e tudo mais. Uhum. Mas os corretores, em especial, tinham essa vantagem de já estarem. Agora, em relação à tecnologia, né? Aquele medo de, não, eu não preciso mais do corretor, eu vou ali no aplicativo, eu escolho o meu seguro e eu sei o que é melhor. Eu acredito que a colocação do corretor como um gestor, como um auxiliador na tomada de decisão para o conjunto de riscos que aquelas pessoas têm, vai sempre ser super valoroso, porque cada pessoa tem um conjunto de riscos diferentes. E assim, esse entendimento de eu pegar alguém e dizer assim, nossa, olha só, eu tenho Bacana. tudo isso aqui de patrimônio, eu tenho os meus filhos que estão no colégio, eu preciso de um seguro educacional, eventualmente. E quem tem um seguro educacional aí está fazendo uso dele de uma forma muito propícia nesse momento, eventualmente. Se eu tenho os meus filhos que viajam e aí, eventualmente, eu preciso de um seguro de viagem e nem sei como é que isso funciona. Eu tenho lá um patrimônio, eu tenho uma empresa que tem lucros cessantes. Ou seja, essa gestão tem que ser feita por um consultor. Então, o corretor não é um vendedor de seguros, o corretor é um consultor de gestão de risco. E os profissionais que têm esse perfil de consultoria, né, de gestão de risco, eles Top, cara. vão se destacar mais ainda, porque eles não têm como ser substituídos. O que está por trás dessa atuação? É o pensamento crítico. E a máquina não tem pensamento crítico. Quem tem pensamento crítico é o ser humano. E o ser humano que conhece o assunto. Eu não tenho como ter pensamento crítico de algo que eu não conheço. Então, a questão é, o corretor vai ter um papel mais especial ainda, principalmente quando ele se especializa numa persona. Ele tem conhecimento crítico das soluções que ele oferece para aquela persona. E aí, não tem máquina que substitua. Não tem. Porque aquilo ali tem um valor muito grande. Contratar o seguro exato, assim, o produto correto, tem um valor agregado muito grande. E aí só voa, entendeu? Então, Ô, eu Maris, não acredito na redução de importância. ouvir isso de uma atuária e uma professora de atuária é música para os nossos ouvidos. Estamos aqui. Então, obrigado por falar isso, que isso é música dos nossos ouvidos. Vamos voltar aqui à pergunta do Fernando. O Thiago também fez uma pergunta aqui. A pergunta do Fernando é a seguinte: em relação aos cancelamentos por conta do avanço da idade nos seguros de repartição simples, você sabe dizer qual é o percentual a cada 100? Você consegue Não dizer? tenho Não tem esse essa dado. estatística, né? Isso é um dado de Não estatística, né? tenho. Tá. É. Vamos colocar aqui do Thiago para ver se a gente fala. Tem Por mais que uma que aqui o para a gente Fernando está falar. falando isso? Porque idades mais avançadas, os seguros são mais caros, né? E quando a gente tem Isso. crise, a gente tem um cancelamento maior. Eu acredito que esteja sendo bem maior nessas idades mais avançadas os cancelamentos, mas eu não tenho por 100, não, quantos que foram. Tá. O Thiago está falando que o cliente tem duas opções no Whole Life, deve ser no Whole Life isso. Quitar e deixar o seguro sem pagar ou fazer um resgate de um percentual. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, vantagem e desvantagem. Pois é, Dá para falar? com base no segurado, né? O cliente. Com base no segurado, eu tenho que olhar qual é a minha taxa de desconto, assim, qual é o percentual que se dá em resgate. E às vezes eu tenho seguros modelados de forma diferente. Tem aqueles que dão, por exemplo, 50% do capital que está lá, penaliza, né? E tem alguns que dão um percentual que vai aumentando. Quanto mais passa o tempo, maior dá o direito ao resgate, porque também aquela pessoa está se aproximando da morte. Então, essa decisão, ela tem que se basear com esse alfa que está lá no resgate, né? No cálculo do resgate. E aí tem que dar uma olhada no contrato. Pode ser que seja uma vantagem resgatar, fazer o resgate, dado que você realmente precise daquele dinheiro, realmente faça sentido. Agora, se não fizer, se não tiver uma necessidade, sempre é melhor
deixar o seguro, sim, ou eventualmente fazer aquelas negociações de redução de capital, sabe? Eu fico um tempo sem Perfeito. pagar e reduzo capital, porque aí eu não Perfeito. tenho a taxa de resgate, e aí eu consigo um seguro de vida aí para a vida inteira, né? Então, aí, antes do resgate a renegociação, é melhor. Perfeito. Antes de jogar a pergunta do Milton aqui, que é uma pergunta totalmente interessante, eu também gostei, queria só fazer a última aqui e a gente abre para as perguntas, começando com a pergunta do Milton, que é super interessante, tá? Vamos falar um pouquinho sobre como é que você enxerga o prêmio e o retorno para as seguradoras com as mortalidades. Você já falou um pouquinho sobre isso, só para a gente finalizar aqui, né? A arrecadação e as mortalidades, como é que você enxerga isso como um todo dentro das seguradoras? Então, as seguradoras como um todo, que a gente calcula aí em 10% a mais, né? Em conta de morte aí nesse período. Mas a gente também... E esses 10% estão dentro da margem de segurança. E tanto é verdade isso, que quando a gente olhou o posicionamento da maioria das seguradoras foi dizer, apesar de ser risco excluído, e eu já estou incluindo a resposta para a pergunta do Milton, apesar de ser risco excluído, eu vou fazer o pagamento. Por quê? Porque ela tinha margem naquele cálculo que ela tinha feito. Então, esses 10% a mais aí de mortalidade que a gente vai ter, dentro do seguro de vida estrito sensu, é provável que a gente não tenha um problema. O maior problema não é o aumento de mortes, o maior problema pode vir ou pela inadimplência ou pela falta de renovação. E aí sim a gente pode ter. Mas pelo aumento de mortes, com base nas reservas, a gente não vai ter. Não vai ter. Beleza, temos mais alguma pergunta? Acho que não. Não, eu quero responder essa do Milton. É porque nem sempre. Ah, tá. Ah, sim, do Milton. Pode falar. Se a pandemia já está prevista no cálculo do seguro, porque as pandemias são riscos excluídos nas condições gerais? Ela não está prevista normalmente. O que existe é algumas seguradoras oferecem cobertura para pandemia. E aí pode estar ou não no contrato. Se tiver no contrato, tem que estar expressamente. Do contrário, é risco excluído. Né? Maris, eu acho que ele está falando aquele dos 100 anos que você falou, que a cada 100 anos ocorre uma pandemia. Por que tu não pega isso e faz um cálculo e dilui isso e coloca risco, entendeu? Não, a opção da seguradora. Entendi. Em geral, assim, ó, a gente... Como é que eu vou te dizer? Qual é a empresa que tem 100 anos de vida dentro dos seguros? Agora a gente tem algumas seguradoras tendo isso, mas em geral a própria seguradora não tem essa Tem essa idade. A gente tem esses cálculos, esses dados, mas a empresa em si não vai ter a capacidade de... Até porque esses riscos, por exemplo, quando a gente pega uma seguradora que oferece risco de pandemia, o que ela faz? Ela repassa, e aí a gente vai falar sobre compartilhamento de risco, ou por resseguro, ou por cosseguro. E o resseguro mesmo em si, às vezes, repassa o risco, tá? Então, nesse caso de risco excluído, eu quero chamar a atenção de uma coisa, que a gente passa com uma frequência maior ainda, que é a questão de... quando a gente tem um problema de saúde pública e alguma coisa é decretada, a gente vai faltar o nome, como quando o município ou o lugar assim decreta estado de calamidade pública. Estado de calamidade pública. Né? Em relação a uma doença, em relação a alguma coisa. Quando há essa decretação de epidemia é o outro nome, epidemia de uma doença específica ou de calamidade pública, ambos são riscos excluídos dos contratos. Então, se vocês forem ver, esse movimento que a gente tem da pandemia não incluir, também a gente já tem em relação às epidemias. E, em geral, os governos demoram para assumir que há uma epidemia, porque sabem que isso vai estourar onde? Lá no Sistema Único de Saúde, no caso do Brasil, né? Ou quando há uma... Então, a mesma relação que a gente tem da pandemia, a gente já vivencia com uma frequência maior, e aí a gente consegue atuarialmente calcular isso em casos de epidemia. Então, é bem interessante que a área de saúde vivencia isso mais recorrentemente, que são as epidemias. Top, sensacional. Gente, quem tá gostando da Mari respondendo as perguntas aí, dá um coraçãozinho aí, uns 10 coraçõezinhos aí, para o Instagram poder entender que são relevantes as respostas da Mari. Tem mais umas duas aqui, não sei se dá para fazer ainda, ô Mari. Vamos. Deixa eu subir aqui para... Tá, excluído, beleza. Depois vem a do Tani. Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu pegar aqui a do Tani aqui.
Mas como estão as seguradoras com relação às taxas de juros atuariais com a Selic a 2,75? Meu Deus, Pois então. não. Eu recebi hoje 13 relatórios de rendimentos, né? Na realidade, as seguradoras, elas estão as mais protegidas da história, o que a gente tem uma discussão maior. Claro, aqui quando a gente fala das seguradoras, a gente vai estar falando da parte de previdência, né, privada também. Essas, sim, há um desespero, mas é que eu acabo em atuar e a gente acaba tendo acesso também aos dados de fundo de pensão e de RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, e todos esses outros lugares que o conceito da previdência aberta é o mesmo, mas que eu tenho um montante ali calculado sendo aplicado. E assim, realmente a taxa Selic a 2,75 faz com que a gente não cumpra a meta atuarial, ou seja, não consiga o percentual que está lá por trás do cálculo, né, de rendimento, do volume que está sendo criado ali. Dentro, inclusive, daquela mesmo raciocínio que a gente fez lá no início da live de prêmio nivelado e prêmio por risco, né? Não cumpra a remuneração esperada para a gente manter aquele nível de pagamento de prêmio. E aí faz com que a gente pense em um recálculo, né? Então, eu não consigo pagar o mesmo valor que eu tinha antes. Então, assim, a gente é um cenário bem preocupante. O que se discute hoje? É eu dever ou não colocar para dentro da contabilização algo que a gente pode enxergar uma retomada no médio prazo. Dado que eu não vou fazer venda de título agora, por que eu vou fazer o que a gente chama de marcação a mercado? Será que eu sou obrigada a fazer uma marcação a mercado agora e reconhecer uma perda se eu não vou reconhecer ela de verdade? E a nossa opinião é que a gente não deveria fazer marcação a mercado no momento de crise. Assim, atuarialmente falando, porque eu não vou efetivar aquela venda. Só que há uma discussão por trás, tá? Então, as seguradoras estão fazendo essa discussão, se eu devo ou não fazer marcação ao mercado. E a gente não sabe o que vai ser. A gente tem mais 5 minutinhos aqui para terminar. Tem uma pergunta aqui também do Alessandro. Abraço, Alê. Você é um fera também de previdência privada. Gostaria que falasse um pouquinho dos produtos seguros Universal Life, que ainda são poucas companhias operando essa cobertura aqui. Na sua maioria são planos dotais. Pode falar um pouquinho do porquê disso, Mari? Aqui até a gente fez uma live essa semana, eu vi que o Federico Tassara, que é um atuário chileno, estava aqui na live, não sei se ele ainda está aí, se tiver, dá um oi. Tem um atuário chileno. Ei, caramba! A gente discutiu numa live lá no YouTube essa semana, especificamente, uns casos emergenciais, onde a gente diz assim, chame um atuário. Sabe quando tem alguém passando mal do coração, a gente fala assim, chama um médico, alguém chama um médico? Então, a gente trouxe 3, 4 casos, e um desses foi a diferença dos seguros dotais em relação aos seguros universais, né? Universal Life, aí, que o especialista... O Alessandro está falando. Alessandra, valeu. E aí é uma discussão muito ampla, porque eventualmente a seguradora aposta nesses seguros pensando no cancelamento antecipado. E aí, para oferecer esse tipo de seguros, a gente tem que ter uma análise de mercado, se eu vou ter ou não antisseleção. E aí eu não consigo começar operacionalizando um tipo de produto como esse de cara sem conhecer o meu mercado. E eu acho que talvez a gente não tenha feito essa experiência no Brasil ainda da maneira que a gente consiga ampliar a comercialização. É um desafio que as seguradoras têm. Porque é um seguro interessante, né? A gente diminui pela convariância, a gente diminui. Só que é um seguro interessante, só que se eu não tiver experiência, eu não tenho garantia. Pode ser, correr um risco. Então, e a gente discutiu isso, porque na Argentina tem uma boa aceitação e ok, tá tudo bem. E se a gente for pro Chile, não funcionou e deu problema quando foi implementado lá. E é bem legal, porque a gente discutiu isso recentemente. Bacana, show. Manda um abraço aqui pro meu amigo Lucas Satiro também, que entrou aqui. É o rapaz que deixa a minha barba, Mari, assim, ó, bem marcadinha, bem bonitinha. Então, não é o mercado dele, mas ele tá aqui aprendendo. Então, acabou de comentar aí. Bom, gente, alguém mais alguma pergunta? Acho que a gente pode encerrar por aqui, então. Faltam mais 2 minutinhos para terminar. Mari, desde já te agradeci aí. Muito obrigado, tá, pela sua atenção, pelo seu carinho, por estar aqui com a gente. Pessoal, não sei se vocês gostaram da live, mas dá um comentário aí, dá um coraçãozinho aí para o que a Mari respondeu, né, para a sua disponibilidade. E foi muito bom, Mari.
Quer falar mais alguma coisa para a gente? Sim, eu queria considerações finais te aí. parabenizar pelo teu trabalho obrigado. aí longo durante a pandemia e assim, convidar as pessoas que estão aqui, eventualmente, que não conhecem o Rodrigo ainda. Tem uma série de lives acontecendo sempre às 9 horas da noite. E aproveitem esse conteúdo, porque eu falo nas minhas aulas, nas sextas-feiras dou aula lá no YouTube. E eu falo da teoria do tesão. Já conhece essa? Não, que isso. Final, né? As crianças saem da sala agora, que a gente tem 1 minuto para falar da teoria do tesão. Eu quero aprender a teoria do tesão. Vamos lá. Você tem um conhecimento que é a parte do T, a parte de cima, que ela deve ter conta de tudo que você deveria saber. Mas tem o seu conhecimento aprofundado, que é a parte de baixo do T, que é onde você se especializa. E quando a gente participa desses eventos correlatos, a gente tem a oportunidade de aumentar a parte de cima do tesão. E depois a gente dá um jeito de aprofundar. Então, quando a gente tem aqui, como você que produz com vários conhecimentos correlatos, a gente consegue aumentar uma parte muito importante do nosso conhecimento, que é a parte de cima do T. Então, quem não conhece ainda, bota aí para seguir e aproveita todo o resto do conteúdo que está disponível. Eu quero te agradecer muito o convite. Que bom, gostei muito, gostei do nosso bate-papo. A galera também gostou, vários comentários aí. Pessoal, pedi um favor para vocês. Todos os comentários que vocês colocarem aqui, que se vocês colocaram aqui, vai lá no post da live, coloca lá o que você achou. Eu quero ver vários comentários lá. Hashtag teoria do tesão. Boa, vai dar o que falar. Vai lá no post da live, comenta e coloca lá hashtag teoria do tesão. Quero ver quem tem coragem de fazer isso. Vai ser muito bom. Vale lembrar que todas as nossas lives feitas até hoje, tá tudo lá no YouTube. Só colocar Rodrigo Rosa Corretor. Tem muita coisa boa lá para vocês também poderem achar. E no YouTube você tá como o quê, Mari? Maris Caroline? Uhum. Beleza. Gente chique, famosa é outra coisa. Só colocar o nome dela, já acha. Né? Gente, beijo pra vocês. Vai lá no post da live, comenta o que vocês acharam, para que a gente possa saber que vocês gostaram e chamar a Mari para estar mais vezes aqui com a gente na live, tá bom? Obrigada. Beijo para vocês. Obrigado, Mari. Um abraço. Amanhã a gente está aqui de novo, 9 horas da noite, com uma história incrível do Dante Miller, corretor. Quem não conhece, amanhã, 9 horas da noite, uma super história de superação para vocês. Beijo e até a próxima. Beleza. Tchau, tchau, Mari. Um abraço. Tchau, tchau.